Muito bem, pessoal. Então vamos pensar o seguinte: otimização. Nossa, mas o que será isso, né? Você tem na sua realidade, à sua volta, várias coisas que dependem de simulação. Então, em princípio, simulação parece uma coisa complicada, confusa. Eu vou mostrar alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você vai organizar a sua mochila. Infelizmente, talvez agora não tanto, né? Mas imagina que você precisasse organizar a sua mochila. Né? Você escolhe itens que você deseja colocar ali. Mas as empresas fazem isso também como uma espécie de coisa estratégica, né? Então, muitas vezes, eu preciso saber quais projetos eu vou desenvolver, que áreas eu vou enfatizar de desenvolvimento, ou até mesmo a nossa mochila, pessoal. Todos nós temos a nossa mochila, chama-se agenda. O que eu vou colocar na minha agenda? O que é prioritário? O que vem antes? Então, se você gerencia a sua agenda, você gerencia a sua mochila. O que eu quero aprender hoje? Quais habilidades eu quero? Quais habilidades eu tenho? Quais habilidades eu quero melhorar? Né? Então serve para organizações, serve para pessoas. Eu muitas vezes eu vejo muitas pessoas que a mochila delas está cheia de itens de outras pessoas, né? Projetos de outras pessoas. Então é uma reflexão importante às vezes. A gente fala assim: esse projeto, como é que eu me identifico com ele? Será que eu tenho um projeto que eu me identifico? Quanto tempo eu estou me dedicando? Será que eu estou me dedicando tempo demais a projetos que não fazem sentido para mim? Claro que tem os objetos ou projetos que são obrigatórios a levar na nossa mochila, né? Que são importantes, que você depende deles para a sua sobrevivência. Mas se você fica o tempo todo olhando a sua sobrevivência e não a sua estratégia para liderar o seu próprio futuro, isso pode ser perigoso, eu diria. Tá? Então, pessoal, é o seguinte: o que é o problema da mochila que a gente chama, né? Na área de otimização? Eu coloco ou não coloco um item na minha mochila? Eu coloco ou não coloco um projeto no meu portfólio? Né? Algo que eu quero desenvolver, um curso que eu quero fazer, né? Uma habilidade, um hobby, uma distração, né? Será que eu estou maratonando demais vídeos no YouTube? Será que não seria legal desenvolver um pouco de leitura de livros, de aquisição de novos conhecimentos, né? Enfim, então é aquela história. Nosso dia é a nossa mochila. Todo dia você decide como que você quer encher. Ou alguém vai decidir por você. Né? Espero que você esteja decidindo. E aí você fala assim: poxa, mas ok, entendi. Parece algo assim meio autoajuda, né? Mas isso na verdade é um problema matemático em altíssimo nível, que depois eu vou dar algumas dicas onde você pode achar sobre a formulação. E extremamente aplicado a, por exemplo, aquele caso que a gente estava vendo no simulador lá, bonitinho, 3D. Eu posso falar assim: olha, eu quero saber a rota ou quais pontos uma determinada empilhadeira vai passar dentro de um centro de distribuição, dentro de uma fábrica, um AGV, né? Enfim, então, nesse caso, pessoal, eu posso abstrair isso, posso colocar esses pontos. Claro que, eventualmente, eu teria aqui barreiras ou corredores que eu deveria seguir, mas eu fiz uma versão simplificada disso, tá? Então, veja o seguinte: quando eu faço esse mapa, eventualmente eu consigo perceber a questão importante desse problema, que é as distâncias entre os pontos. Se eu conseguir minimizar a distância entre os pontos, eu minimizo o tempo em que eu não estou trabalhando e maximizo o tempo que eu estou produzindo ou fazendo uma tarefa. E eventualmente, olha, só mudando o algoritmo que me dá a sequência com que eu vou percorrer esses pontos, eu já trabalho menos e produzo mais. Então é mágica, né? Porque com o mesmo recurso você faz mais. Né? E um algoritmo, matemática, conta. Interessante. Tá? Agora, veja o seguinte: estava fácil, com uma empilhadeira era fácil, né? Aqui um detalhe importante, pessoal. Sempre que você tiver cruzamento, você não está na solução ótima, você pode melhorar. Se você tiver sem cruzamento, aqui estava com cruzamento sem cruzamento, já é um indicativo de que pode ser uma boa solução, pode ser a melhor solução, na verdade. Mas aqui eu já melhorei, tá? Agora, o problema é que, na verdade, eu não tenho uma empilhadeira só, eu tenho várias empilhadeiras, né? Eu posso ter, enfim, uma quantidade muito grande. E aí o que acontece? Você já entra naquilo que a gente chama de roteamento de veículos.
como é que essas empilhadeiras, ou poderia ser caminhões, como é que esses caminhões vão para o centro de distribuição e vão atender os clientes? Os caminhões têm uma capacidade? Ou como é que as empilhadeiras vão circular dentro do seu centro de distribuição, né? E eventualmente vão ser recarregadas, ou vão ter manutenção, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, tem nesse curso. Eu já tinha mencionado aqui. Isso aqui é um curso totalmente gratuito e online do curso de modelagem e simulação, que envolve uma parte dos recursos que a gente pode usar para simulação, que é um tipo de simulação. Se você for lá no curso, na aula 2 eu falo dos vários tipos de simulação que você pode ter. Aqui, no curso de pesquisa operacional 1, eu dou os fundamentos para você entender os conceitos de otimização do que a gente chama de programação linear. E em pesquisa operacional 2 eu vou dar uma série de aplicações, como por exemplo o problema da mochila que eu acabei de mencionar agora, mas muitos outros problemas, como problema de localização, problema de roteamento, problema de processamento de tarefas em máquinas, enfim, eu não vou estragar a surpresa, eu já dei um spoiler grande aqui, né? E tudo isso está no YouTube, está gratuito, sem propaganda, faz parte de uma iniciativa bem bacana, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, que já está oferecendo um número substancial de vagas aí em vários municípios do estado de São Paulo. Tá? Eu acho que já aumentou esse número de vagas. Tudo isso gratuito, está no YouTube. Então, mesmo que você não esteja cursando, você pode assistir, por exemplo, a disciplina de planejamento e controle da produção, que é uma disciplina de engenharia de produção. Você pode, enfim, vai lá que você vai achar um monte de material. Eu estou recomendando o meu aqui e encaixando com tudo que eu estou falando. Tá? E veja, pessoal, o que você vai querer colocar na sua mochila para amanhã, né? Agora eu vou falar de uma coisa, pessoal, que vai além do que a gente mostrou até aqui. Por que eu acho que é importante eu falar disso, pessoal? Porque eu percebi que com todos esses desenvolvimentos tecnológicos, a gente vai caminhar para isso, tá? Eu fiz um artigo no ano passado que eu apresentei no Congresso Internacional. E a ideia aqui, pessoal, é que eu consigo capturar as regras que regem as operações, né? Eu posso captar e organizar essas regras, né, dos comportamentos de agentes, de máquinas, e quando eu combino tudo isso no ambiente virtual, pessoal, eu tenho a capacidade de transformar, de entender como é que essas regras vão interagir. Então, esses agentes que têm regras, você põe essas regras e vê como é que o seu sistema vai funcionar e vai atuar. E como é que ele vai se tornar melhor ou pior, ou como é que você vai otimizar ele usando a simulação. E, eventualmente, o que acontece? A gente está desenvolvendo equipamentos, IoT, dados, não sei o que e tal, mas ninguém se preocupou em, poxa, será que não tem um jeito desse equipamento funcionar que alguém propõe uma regra de operação para esse equipamento e, por essa regra de operação fornecer um comportamento melhor que ajuda o sistema, ela receber um benefício em função disso, tá? E aí, com isso, pessoal, a gente vai chegar numa nova era, que é a era do mercado de regras, onde eu vou propor regras para as máquinas funcionarem, eu vou ter pessoas cooperando com essas máquinas com regras propostas por outras pessoas, e isso pode ser avaliado ou simulado para ver se são adequadas ou não, e se forem adequadas, eu posso ser monetizado em função dessas regras de atuação que eu proponho, tá? Eu vou colocar algumas coisas que eu já trabalhei, eu já atuei, pessoal, que, por exemplo, ilustram um pouco disso, tá? Então a gente tinha um problema de picking, ou a separação de pedidos no centro de distribuição, e esse problema de separação de pedidos tinha que ser tomada uma decisão. O que era? Eu tinha um equipamento lá que se chama Layer Picker, que é uma empilhadeira adaptada com uma garra, como se fosse aquelas maquininhas de pegar bichinho, né, que você tem, só que ela, em vez de pegar bichinho, pegava produto e ficava juntando, fazendo pilhas de produtos, né, combinava produtos dessa forma, tá? E aí a questão que se colocava, que está a garra adaptada e pegando os produtos, tá, pessoal? A questão que você colocava é, devo ou não devo adquirir essa máquina, esse equipamento? Aqui são as pilhas de produtos que você vai despachar de repente para grandes mercados, tá? E aqui grandes pilhas mesmo, tá, pessoal?
E aí o que acontece? Eu tinha aqui, pessoal, uma questão, né? Será que vale a pena a operação manual ou a operação pela empilhadeira, né? É claro que você tem às vezes o que a gente chama de produto picado, né? Que são pequenas quantidades assim, mas se forem camadas de produtos, pessoal, de grandes quantidades que formam o que a gente chama de camadas, eventualmente a empilhadeira tem grandes vantagens. E obviamente, dependendo de como você faz a sequência ou o roteamento tanto da empilhadeira quanto dos operadores, das pessoas, isso também pode levar mais ou menos tempo. Então a gente já tem grandes ganhos, grandes oportunidades aí, tá? Então aqui você tem, por exemplo, alguns estudos que foram feitos para saber se valeu ou não a pena a empilhadeira, ou se em quais casos valeu ou não essa empilhadeira adaptada, esse layer picker, tá? Aqui também, por exemplo, pessoal, eu orientei um aluno que ele era capaz de simular um layout diferente. E veja, com um layout diferente, pessoal, apenas com um layout diferente, a gente conseguiu uma melhoria. Veja bem, eu peguei o que estava acontecendo, coloquei no simulador, vi qual era o estado atual das coisas, validei, e depois ele propôs, o aluno trabalhou muito bem, um novo layout. E nesse novo layout ele teve um aumento de produtividade de 80%, pessoal. Então, com a informação coletada, com a informação tratada e organizada através de simulação e otimização, eu sou capaz de construir, de reorganizar o meu sistema produtivo e ter altíssimos ganhos de produtividade. Tá? E aqui, por exemplo, pessoal, estima-se que quando eu substituir toda essa parte de movimentação de produtos por basicamente esses veículos autônomos, se eu utilizar algoritmos adequados, eu sou capaz de sair da ordem de 25 a 35 dólares por hora para 3 a 6 dólares por hora o custo. Tá? Aqui, por exemplo, pessoal, eu trabalhei aqui com outros professores e a gente foi capaz de fornecer uma coisa bem bacana, bem interessante, um resultado bem bacana para a área portuária. Tá? E aí, na verdade, qual que era a ideia desse projeto? Era você fazer a integração de todos os equipamentos que estão envolvidos na área portuária. Tá? Que eram, por exemplo, eu tenho aqui o navio tinha que atracar e a carga era retirada do navio. Esses guindastes gigantescos jogavam o produto em esteiras, essas esteiras iam para pátios e depois esse produto que estava nesse pátio era recuperado e jogado em trens, enfim, era transportado dali para frente. E cada equipamento a gente colocou regras e simulou isso e colocou no ambiente para verificar, por exemplo, pessoal, qual é o impacto de certas regras, quanto tempo você colocando certos tipos de navios, como é que eles iam funcionar, quanto tempo de espera ia ficar a cada navio, como é que os equipamentos iam reagir, ou como é que eles iam cooperar com todas essas regras que foram desenvolvidas. E é claro que a capacidade de gerar regras, pessoal, é basicamente infinita. Né? E você pode ter ganhos diferentes, melhorias diferentes, você pode aplicar ou replicar em portos diferentes. Tá? E é claro, para fazer a seleção dessas regras e ver se essas regras estão boas ou ruins, você tem um problema combinatório aí, que eventualmente você pode ter que usar então coisas mais avançadas, que eu ainda não tenho um curso online, mas eu vou ver se eu preparo, que é algoritmos genéticos, né? Mais estruturas de dados. Veja, eu estou recebendo dados, informação, simulação, regras. Como é que eu posso fazer agora programas que evoluem, né? Que podem também ser inspirados em fenômenos da natureza, como cardumes, né, de peixes ou pássaros. Né? Isso parece que eu estou falando um futuro distante, mas tem um vídeo bem bacana, pessoal, que é esse aqui do Super Mario, que foi desenvolvido, claro que isso aqui é um ambiente mais simples, ou não tão simples assim, dependendo da pessoa, né? De repente Super Mario pode ser um desafio gigantesco para a pessoa jogar, mas a ideia que está contida nesse vídeo é que eu, entendendo a lógica de operação do meu sistema, eu consigo simular, e simulando eu consigo aplicar regras de operação e consigo evoluir essas regras de operação para chegar numa regra inteligente, eficiente, na qual eu consigo
ganhar o jogo, eu consigo resolver o problema do jogo, né? Entendo aí jogo como uma realidade abstraída, uma simulação que pode ser qualquer simulação, tá? Não por acaso, pessoal, eu tenho percebido com preocupação que aqui no Brasil a gente tem pouco incentivo a essa questão da programação. Então eu lancei, veja, eu coloquei meu gêmeo digital, construí um gêmeo digital para ajudar as pessoas a aprender Python. Por quê? Porque é uma ferramenta bacana que tem muita coisa de data science, coisas prontas, bibliotecas prontas. Então agora está crescendo esse número de vídeos, tá, pessoal? Quero ver. Se eu puder colocar muitos vídeos, vou colocar muitos vídeos lá. Meu gêmeo digital vai trabalhar muito. Eu também estou trabalhando muito, mas enfim. E nesse site, totalmente de graça, sem propaganda, aberto, conteúdo aberto, usando uma ferramenta bem bacana do Google, que é o Google Colab, tá? Eu tenho tantos vídeos, se você clicar nas figurinhas você vai ter as playlists, e se você clicar nos tipos aqui marcados, vai abrir o que a gente chama de Google Colab, tá? E se você for no YouTube, tem meu canal Aníbal Azevedo, você vai ter todas as playlists, tudo de graça, código de graça, tudo, 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 tudo. Tem que aprender Python, pessoal. O esforço fundamental para... Enfim, vamos ver se todos aprendem Python, porque a gente está vendo, a gente precisa dessas ferramentas. Vou mostrar umas coisas legais que eu andei fazendo com Python. Mapas. Fiz o roteamento. Isso aqui é como se fosse um mapa da Google, que você consegue dar zoom, tá? Com o nível de definição que você quiser. Eu fiz rotas ali. Brincando, mapas. Tem isso lá no curso. Como é que você pode usar mapas? Problema de localização e transporte de soja. Eu peguei um problema de um artigo que eu fiz em comparação com uma professora e a gente botou isso no mapa. Como é que é a logística de soja? Como é que é a questão dos armazéns? Como é que isso é importante para o agronegócio, pessoal? O Brasil bomba no agronegócio. É uma das poucas áreas que não tem má notícia, não tem tempo ruim. É agronegócio, mas vai transportar soja. De que jeito? Como é que organiza a logística? E aí você tem uma visão aqui com mapas, consegue dar zoom, tá vendo? Você consegue clicar nos pontos. É bem legal, é bem bacana isso, pessoal. Então, pessoal, eu queria deixar uma última citação. E é isso, pessoal. Eu acho que Winston Churchill tinha razão. Você molda as suas casas, depois elas moldam você. Você molda a sua mochila. O que você quer fazer hoje? Qual é a sua agenda? O que você está fazendo? Como é que você está evoluindo? Como é que você está pensando? Então você faz a sua mochila, depois a sua mochila vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Então, tenha um projeto, tenha um gêmeo digital no YouTube, faça um curso, faça algo de graça, faça algo que você entende, roteirize, porque isso é importante, isso vai ajudar as pessoas e vai ajudar você também, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que tenha gostado, eu espero que você tenha saído diferente dessa palestra, porque ela é para inspirar você, para indicar caminhos, para indicar possibilidades, áreas, ganhos. É isso, a gente tem um universo de possibilidades, a gente só precisa saber se organizar, saber pensar, para a gente aproveitar elas. Muito obrigado e espero que você tenha gostado. Um abraço, pessoal. Espero vocês nos outros cursos, hein? Tchau.